Muito bem, nós estamos no 6º dia da nossa campanha da restituição. Estamos no 3º domingo em que nós estamos ministrando a respeito de 12 personagens da Bíblia, que as suas atitudes fizeram com que os céus se abrissem sobre as suas vidas, amém? Então hoje é o 3º domingo, e eu quero falar do 3º personagem que está na nossa escala aqui de pregação. Então, se você quiser abrir a palavra de Deus, abra lá em Gênesis capítulo de número 28. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu vou falando para você qual que é o título da mensagem. O título é o seguinte: quando os céus se abrem sobre um enganador. Vou repetir. Quando os céus se abrem sobre um enganador. Amém? Vou ler o texto para você ter mais entendimento. Gênesis 28. Contrário? Podemos ler? Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que possuía, tomou por mulher a Marate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Muito bem, nós vamos falar um pouquinho desse camarada chamado Jacó.
Jacó ele tem uma trajetória bastante interessante e até de uma certa forma, uma trajetória que pode até contrariar o nosso pensamento quando nós falamos em Deus abrir o céu sobre a vida de uma pessoa. Jacó, quando ele foi concebido no ventre da sua mãe, eles eram 2 irmãos, eles eram gêmeos. Quando ela percebeu que estava grávida, ela notou que não era uma gravidez normal, uma gravidez comum, porque havia um agito muito grande dentro dela. E a Bíblia diz que ela consultou a Deus, ela foi buscar de Deus uma resposta, e Deus disse assim para ela: dentro de ti existem 2 nações, e essas 2 nações, elas sempre estarão opostas, então elas já estão brigando dentro do seu ventre. Então era o que acontecia, as 2 crianças já estavam lutando, brigando dentro do ventre da mãe. Quando terminou o prazo de gestação, o primeiro menino que nasceu, ele era um menino ruivo, vermelhinho e todo peludo. Então quando ele nasceu, quando ele veio ao mundo, a mãe olhou para ele e disse assim: ele é vermelho, ruivo, todo peludinho, eu vou chamar ele de Esaú, que significa vermelho. Só que depois que ele nasceu, agarrado ao calcanhar de Esaú, estava o seu irmão gêmeo, agarrado ao calcanhar. E quando a mãe viu nascer aquele menino agarrado ao calcanhar do seu irmão, ela disse assim: esse aqui vai se chamar Jacó, que significa suplantador, enganador. Porque talvez ela tenha assimilado que o Jacó já estava segurando na perninha do irmão para tentar roubar do irmão, passar na frente do irmão na hora de nascer. Eu também acho que sim. Eu acho que ele já era, menininho já não era fácil desde pequeno. Durante a trajetória da vida deste menino, quando eles já cresceram e se tornaram adultos, a Bíblia diz que Esaú se tornou caçador, gostava do campo e de caçar. Já Jacó era um homem mais tranquilo, ficava cuidando das tendas e cuidando das ovelhas. Um dia Esaú tinha saído para caçar e chegou muito cansado, com muita fome, mas muita fome, ele estava assim, esmoecido de fome. E quando ele chegou, seu irmão Jacó tinha feito um prato de guisado com lentilha, aquela coisa bem temperada, bem cheirosa, bem apetitosa. Quando Esaú viu aquele prato de lentilhas com guisado, ele disse assim: meu irmão, me dá um prato dessa comida, eu estou esmorecido de fome, eu quero comer essa comida, estou com vontade de comer. Jacó foi lá, fez um prato gigante, né? Trouxe, colocou na frente de Esaú. Quando Esaú levou a colher para dar a primeira colherada, ele falou assim, ele tirou o prato e falou assim: ó, eu só te dou se você jurar que passa para mim o direito da primogenitura. O que era o direito da primogenitura? O filho mais velho, aquele que nascia primeiro, ele tinha direito a uma fatia maior da herança do pai. Era um direito natural entre aquele povo. Então aquele direito pertencia a Esaú. Então você vê que Jacó, ele já vinha maquinando um jeito. Quem sabe já quantas outras vezes ele já não tinha tentado roubar isso do seu irmão. Agora a Bíblia diz que naquele dia Esaú, que é lógico, a Bíblia também diz que ele menosprezou o direito da primogenitura, ele menosprezou isso, mas talvez naquele dia foi o dia que ele estava mais vulnerável, estava com muita fome, e ele pensou assim: o que vai me adiantar ter o direito da fatia maior daqui, se eu estou com fome e não tenho o que comer? Então ele jurou para o irmão e disse: tudo bem, eu te dou o direito da primogenitura, se você me der o prato de comida. Então Jacó deu, foi o primeiro engano que ele causou na vida do seu irmão. Passaram-se algum tempo, o seu pai Isaac já estava velho, já não estava mais enxergando, estava acamado, e ele demorou ainda bem mais tempo para morrer, mas já estava, já estava numa situação difícil, e percebendo que talvez poderia morrer a qualquer momento, ele disse assim: eu preciso liberar a minha bênção sobre os meus filhos. E o filho mais velho, além do direito da primogenitura, ele também tinha o direito da bênção da primogenitura, que para eles era uma coisa significativa e importante. Então o pai separava um dia, um momento especial, impunha as mãos sobre a cabeça do filho mais velho
e delegava sobre ele todas as bênçãos que viessem à sua mente. E Deus honrava e confirmava a bênção. Então Isaac disse assim: eu vejo que eu posso morrer a qualquer momento, então eu quero abençoar, eu quero liberar a bênção da primogenitura. Abençoava o mais velho e depois liberava umas bênçãos lá para os mais novos, então tudo bem. Então ele chama o seu filho Esaú e diz assim: Isaac gostava muito de carne de caça. Falou para ele assim: meu filho, vai no campo, caça um animal e faz para mim aquele ensopado que eu gosto. E daí eu vou comer o ensopado, eu vou me folgar, eu vou me alegrar, e eu vou liberar sobre você a bênção da primogenitura. A mãe de Esaú e de Jacó, que gostava mais do Jacó do que do Esaú, ouviu isso, chamou Jacó e disse assim: vamos tirar essa bênção dele, para que essa bênção venha para você. Vamos mentir para o teu pai. Então ele colocou uma pele de animal para disfarçar, porque Esaú era peludo. Colocou as roupas de Esaú para ter o mesmo cheiro, né? Ela foi lá, matou um cabrito, preparou um ensopado do jeitinho que o pai gostava, e ele entrou no quarto do pai, que não enxergava mais. E o pai perguntou: é meu filho Esaú? Ele disse: sim, sou eu, meu pai. Ué, mas a voz é de Jacó. Chegue aqui perto. Passou a mão nele e sentiu os pelos do animal, disse: mas é o meu filho. A voz é de Jacó, mas os pelos é de Esaú. Chegue mais perto, quero cheirar o teu pescoço. Quando foi cheirar, sentiu o cheiro da roupa de Esaú, disse: ó, a voz é de Jacó, mas os pelos e o cheiro são de Esaú. Então é você mesmo, meu filho Esaú. Comeu o ensopado, colocou a mão sobre a cabeça de Jacó e abençoou. Jacó então roubou a bênção da primogenitura também de Esaú. Depois disso, Esaú ficou sabendo. Quando Esaú chegou, fez lá, matou a caça, preparou e fez ensopado, que ele chegou para entregar para o pai, o pai disse: ué, mas você já não esteve aqui? Ele disse: pronto, meu irmão Jacó me roubou e me enganou de novo. E aí ele disse assim: então pai, me abençoa com alguma coisa, qualquer coisa está bom. O pai disse: infelizmente eu dei toda a bênção que era para você e eu dei para ele, não restou mais nada. A única bênção que eu tenho para você é que o teu povo vai servir ao povo dele o resto da vida. Essa foi a única bênção que deu. Seria com dificuldade e tal, enfim, mas esse não é o tempo. O que fez Esaú então? Esaú disse assim: eu vou tirar a vida de Jacó, ele me enganou, eu vou matar ele. Quando ele se prepara para matar, a mãe de Jacó pega ele e diz assim: não, você vai fugir, você vai lá para a terra do meu irmão Labão, e aí você arruma um casamento e fica lá. Aí ele se prepara para fugir e ele vai, ele sai de casa e no meio do caminho a noite cai, ele deita para dormir, coloca a cabeça numa pedra e à noite ele tem um sonho, uma visão. Nessa visão, desse sonho, ele vê uma escada que sobe da terra até o céu. Um monte de anjos na beira da escada. E o céu se abre. E lá no topo da escada, Deus fala com ele e diz: essa terra que você está, eu vou dar para a tua descendência. Eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou te prosperar, você vai ser uma grande nação. Deus confirma toda a bênção que Isaac tinha dado para ele. Deus confirma naquela visão. Aí é que vem a controvérsia. Como é que pode um camarada, se fosse nos dias de hoje, como é que você se relacionaria com um cara desse? Mentiroso, enganador, ambicioso, é o que nós chamamos hoje do falcatrua, certo? Dá para dizer que sobre a vida do camarada desse, os céus irão se abrir? Pastor, o cara fez tudo errado e agora, numa noite só, num dia só, os céus se abrem sobre a vida dele. Agora, a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, o que é esse céu se abrindo sobre a vida dele? Os céus se abrindo sobre a vida dele é Deus manifestando o interesse de confirmar a palavra profética do Pai sobre a vida dele, e Deus começando um processo de tratamento na vida dele. Por quê? Porque a bênção completa na vida de Jacó, ela só chegou 20 anos depois. Foram 20 anos de tratamento. Aonde que Deus levou ele? Deus levou ele para a casa de Labão. E Deus usou Labão para enganar Jacó. Na casa de Labão ele foi enganado. Ele sentiu na pele o que era ser enganador. Ele sentiu na pele o que era mentir, o que era trapacear uma outra pessoa. Lá na casa de Labão ele sofreu. Foram 20 anos, já começou já de início, nos 7 primeiros anos que ele trabalhou pelo amor de uma mulher.
O sogro já enganou e fez com que ele trabalhasse 14 anos. E depois ele trabalhou mais 6 anos com salário. Mas Labão sempre trocando salário, sempre trocando, sempre mudando, sempre tentando enganá-lo. Então os céus abertos na vida de Jacó, na verdade é o que? É Deus iniciando um processo de tratamento na vida dele, para mudar o caráter dele, para mudar a sua identidade. Ele era conhecido como enganador, porque ele era um enganador. Então Deus tinha um plano na vida dele, Deus tem um plano na vida de todo mundo, irmãos. Só que na vida de algumas pessoas não acontece, por quê? Porque quando o céu se abre para começar o tratamento, a própria pessoa vai lá e puxa o zip de volta e fecha o céu, porque ela não quer o tratamento. Agora, vamos ver um detalhe importante. O que fez Jacó de diferente que os céus começaram a se abrir sobre a vida dele? Duas atitudes foram importantes para fazer com que Deus agisse dessa maneira e começasse um tratamento na vida dele. Amém? Porque Deus não trabalha na vida de quem não aceita, irmãos. Aquela pessoa que se tranca, que se fecha e não dá liberdade, Deus não vai agir. Então, Jacó, ele teve duas atitudes que foram significativas para que Deus agisse na vida dele, abrisse o céu sobre ele para abençoar. Primeiro, Jacó não sai de casa sem a bênção do seu pai. O que isso me mostra? Me mostra que Jacó, ele conhecia e reconhecia o princípio da autoridade espiritual. Não só da autoridade espiritual, o princípio da autoridade. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 13: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Não existe nenhuma autoridade, irmão, que não foi instituída por Deus. E existem 3 categorias de autoridade: as institucionais, as familiares e as espirituais. Institucionais, elas abrangem todo e qualquer tipo de autoridade humana, né? Patrão, uma autoridade, por exemplo, um guarda, por exemplo, de trânsito, é uma autoridade dentro do trabalho dele. Essas são as autoridades institucionais. Um juiz, né? O prefeito de uma cidade, o presidente da república, são autoridades institucionais. Eles têm uma posição de autoridade dentro de uma instituição. Então existe um limite de ação dessa instituição, né? Por exemplo, o teu chefe de trabalho, ele é teu chefe lá no trabalho. Na rua ele não é teu chefe. Então ele é institucional, é só numa instituição. Existem as autoridades familiares. Quais são? O pai, a mãe, né, os avós, os tios, o marido, a esposa, exercem uma autoridade sobre a nossa vida. Amém? Uma autoridade. São os familiares. E existem as autoridades espirituais. Pastor, líder de célula, líder de grupo, pessoa que tem alguma responsabilidade espiritual por nós. Então exerce uma autoridade. Você vê que Jacó, esse princípio de autoridade, ele conhecia e reconhecia. Porque tem gente que conhece, mas não reconhece, né? Tem gente que sabe, fulano, ele está investido em autoridade, mas não se submete à autoridade daquela pessoa. Jacó não, ele disse assim, eu não vou sem a bênção. Se o meu pai não me abençoar para essa viagem, para mim ir lá para a casa do tio Labão, eu não irei. Então ele entendia da importância de ser abençoado. Irmãos, eu tenho um princípio para mim, que quando é de Deus, Deus providencia. Deus providencia. Eu já mencionei aqui em outras oportunidades, né? Eu fiz 2 trocas de cidade como pastor, né? Como pastor. E a primeira era auxiliar, né? Era um obreiro, e foi o meu pastor que me enviou para pastorear a primeira igreja. Então eu já estava dentro da legalidade, né? Aí depois eu quis sair daquela cidade e ir para Novo Hamburgo, tá? Irmãos, antes de ir lá ver a igreja, antes de ir lá conversar com o pastor, com o novo superintendente, eu fui no atual superintendente e conversei com ele. Falei, pastor, surgiu uma oportunidade, estou indo lá para ver uma igreja, assim, assado e tal. Mas tu já foi lá ver? Eu falei, não. Mas normalmente a pessoa vai lá ver e depois ele fala com o superintendente. Eu falei, não posso ir sem que o senhor ore por mim e me abençoe. Se não for de Deus, eu não quero ir. Ele disse assim, pouca gente faz isso. Eu falei, mas eu estou fazendo o que tem que ser o certo. Ele orou por mim e me abençoou e deu certo. Quando eu decidi sair de Novo Hamburgo, da mesma forma, eu falei para o meu superintendente, inclusive ele esteve na época aqui na inauguração da tenda também.
pastor Ademar, eu procurei ele e falei, pastor, olha, é uma oportunidade, eu quero ir para lá. Eu orei a Deus, Deus me deu sinal. Ele falou, mas ele não queria que eu saísse, aquele negócio todo. Eu falei, mas se o senhor não me abençoar, eu não posso ir. Eu tenho que ir, mas tem que ficar a sua bênção. E aí é lógico, ela é de Deus, Deus coloca no coração, Deus coloca no coração e a pessoa abençoa. Então eu tenho esse conceito para mim. Se é de Deus, Deus vai preparar. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, mas fulano não quer me liberar, não quer me abençoar nessa área, não sei o quê. Às vezes é com relação ao pai, à mãe, alguma coisa que quer fazer. Se é de Deus, fica tranquilo, se você está orando, é de Deus, Deus vai falar com a pessoa. Deus vai falar com a pessoa. Deus vai tocar no coração da pessoa e vai abençoar. Então é importante saber disso e reconhecer e se submeter à autoridade. Seja uma autoridade institucional, seja uma autoridade familiar, ou seja uma autoridade espiritual. Receber a bênção dessa pessoa. Amém? Vamos para a segunda atitude, que para mim é muito importante e fez com que o céu se abrisse sobre a vida de Jacó. Ele ouve e segue a orientação do seu pai. O pai e a mãe disseram para ele assim, nós não queremos que você case com mulheres de Canaã, com cananeias. Nós queremos que você case com alguém lá do nosso parentesco, de preferência uma filha de Labão, que é irmão da tua mãe. É isso que nós queremos. O que fez Jacó? Você vê, Jacó era um enganador, era um mentiroso, era um suplantador, era um falcatrua, mas ele ouviu a orientação. Por quê, irmãos? Porque ele sabia que a orientação do pai e da mãe, elas eram importantes para o sucesso dele na vida. Olha só o que a Bíblia diz assim em Provérbios 13:1, o filho sábio, ele ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. A não ser, tem as exceções, tá, gente? A não ser que o pai e a mãe não tenham temor de Deus e dê orientações que são contrárias à palavra de Deus. Mas, olha, é só nesses casos mesmo. Porque no geral, irmãos, no geral, tem exceção, né, gente? Tem exceção. Mas no geral, irmão, pai e mãe quer o mal do filho. Mas é lógico que não, quer o bem, faz de tudo pelo filho. É capaz de dar vida por causa do filho, para proteger o filho. Jacó tinha esse princípio, ele ouviu o que o pai e a mãe estavam falando. O pai disse assim, eu vou me entristecer, porque ele já estava se entristecendo com Esaú. O Esaú fez o quê? Já tinha casado com uma mulher lá que Isaac não queria, mas quando ele ouviu essa conversa, ele falou, casou com mais um estrangeiro, para ferir mais o pai, para envergonhar mais o pai. Não, a Bíblia diz que o filho sabe, ele faz o quê? O filho sabe, ele ouve a instrução do pai. Ele senta, ele conversa, ele ouve o que o pai está falando e coloca em prática. Por quê? Porque sabe que o pai está falando as coisas certas. Irmãos, você sabe qual é o grande problema? Sabe qual é o grande problema? É quando nós vivemos dentro do mundo que existem princípios. E nós queremos sair deste mundo para viver num mundo que não existe os princípios. A pessoa vai ter aquela sensação assim, lá é melhor. Desse outro jeito, eu já vi muita gente dizendo assim, quando eu for criar os meus filhos, eu vou fazer diferente. Não vai ter tanta regra que meu pai e a mãe têm. Não vai ter? Vai ter se não vai ter. Vai ter meus filhos, você vai ter se não vai ter. Eu pensava também assim, irmãos. Quando eu comecei a criar os meus filhos, cara, eu sempre trouxe bastante princípio do meu pai, assim, com relação a ser rígido com o filho. Meu pai era rígido, era firme. Meu pai não era um homem mau, mas ele era firme e rígido. E eu sempre trouxe isso comigo. Mas algumas coisas eu pensava assim, não, acho que é exagero, não precisa tanto. Quando eu tive meus filhos, eu comecei a pensar do mesmo jeito que o meu pai, do mesmo jeito que ele agia, eu comecei a agir também. Por quê? Porque só então eu comecei a ter amor de pai. É só quem é pai que sabe o que é o amor de um pai. É só quem é mãe que sabe o que é o amor de uma mãe. É só. Jacó entendeu isso. Isso ele tinha consigo. Eu vou dar ouvido para meu pai e para minha mãe. Eu vou lá arrumar uma esposa de lá. Irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Que tem de gente que se ilude com o tal da paixão.
Ah, pastor, mas eu estou apaixonado por fulano, por Beltrano. Ah, é o homem da minha vida. Irmãos, é besteira, não existe negócio de homem da tua vida, mulher da tua vida. Não existe. Não existe. Já imaginou se que era a mulher da tua vida morreu? E daí? Se era da tua vida, como é que morreu? Não existe. Esse negócio de paixão é uma ilusão, é um engano, é uma falsidade. Quantas vezes, quem é mais velho já sabe, quantas vezes nós já se apaixonamos, né? Eu me apaixonei pela professora da primeira série, pela Cidinha, minha professora, lembro dela até hoje, mas eu não tenho mais paixão por ela. Foi aquela coisa de criança, 7 anos de idade. As paixões vêm e vão, irmãos. Vem e fica só a lembrança, e mais nada. O que permanece? É o amor. O amor é uma coisa construída. É uma coisa construída. É uma coisa que a gente gasta tempo para construir. Normalmente os jovens dizem assim para o pai: pai, mas a menina não é para o senhor, é para mim. É verdade. Exatamente para o rapaz. E o rapaz que a menina arrumou é para você, menina. Mas não vai fazer parte da família? Vai. E aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Quando o filho não honra o pai, dando ouvido para o conselho do pai e da mãe, em algum momento ele vai causar tristeza para os pais. E a gente, quando é novo, irmãos, as coisas passam tão rápido e a gente esquece. Mas um pai, quando é ferido e machucado, demora para cicatrizar. Porque a gente já apanhou tanto na vida, irmãos. A gente já passou por tanto sofrimento, por tanta dor, por tanta luta. Já imaginou o pai e a mãe, o sacrifício que faz para criar um filho, proteger? Me lembro quando os meninos eram pequenos, nós levantava cedo para arrumar, botava na bicicleta, dava café, preparava a mochilinha, botava na bicicleta, ia lá na creche, deixava, ia para o trabalho, trabalhava o dia inteiro, chegava de tarde, ia lá buscar na creche, ia para casa, tinha que cuidar. A esposa limpar a casa, arrumar a casa, cuidar, ficava doente, corria de madrugada para o hospital. No dia seguinte tinha que estar no serviço cedo, no sacrifício, proteger, abrir a mão de comprar coisas para a gente, para poder comprar para as crianças, para poder dar o melhor para eles. Cuida com amor, com carinho. Primeiro dia de aula, leva lá na porta do colégio, faz de tudo, dá trabalho, irmãos. Dá trabalho criar um filho, proteger um filho, guardar um filho, dá trabalho. E aí quando a gente acha que chegou numa certa idade, agora pegaram um certo tamanho, agora eu vou começar a me alegrar com eles. Aí é que vem a fase da gente sofrer bastante mesmo com eles. Porque daí vê eles fazendo um monte de burrada, fazendo um monte de atitudes erradas, e o pai está vendo, o pai falha. E aí, claro, tem aqueles que são uma bênção, que escutam, né? Mas tem aqueles que não escutam, irmãos. Tem aqueles que são isso aqui, o filho sábio, que ouve a instrução do pai e da mãe. Mas tem aquele debochado, aquele imprudente, aquele leviano que não escuta. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quando tudo dá errado, qual é a porta que permanece aberta para o filho? É a dos amigos ou é daquela paixãozinha? É a do pai e da mãe. Está sempre aberta. O pai às vezes até diz assim, saiu de casa, eu sou assim, irmão. Eu disse para os 3. Vocês vão casar? Saiu de casa, para cá não volta mais. Mas se o filho bater um dia lá na porta de casa, você acha que eu tenho coragem de fechar a porta e dizer para ele que eu não te recebo aqui em casa? Nenhum pai, nenhuma mãe é capaz de fazer isso. Nenhum pai e nenhuma mãe é capaz de fazer isso. Jacó sabia disso, irmãos. Jacó sabia disso. Ele sabia que um dia ele ia ter que voltar. Um dia ele ia ter que voltar, consertar tudo aquilo de errado que ele tinha feito. Ele sabia. Por isso essa decisão dele de ouvir o conselho do pai e da mãe foi importante para abrir os céus, para Deus começar a tratar a vida dele. Deus falou com ele naquele dia. Ele viajou para a terra de Labão, viveu 20 anos lá, foi tratado por Deus e veio de volta. Gênesis capítulo 32, versículo 27 e 28 diz assim: perguntou-lhe, pois, o anjo: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então o anjo lhe disse: já não te chamas Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, com os homens e prevaleceste.
20 anos depois, Jacó voltou. E antes de entrar no território, que eram as terras do seu pai, ele deixou a sua comitiva e ele disse: eu preciso de um tempo a sós, eu e Deus. É o meu momento com Deus. E a Bíblia diz que ele foi para um pequeno bosque orar. E lá apareceu um anjo. E esse anjo não é o anjo que lutou com ele. Ele lutou com aquele anjo a noite toda. E o anjo dizia para ele assim: Jacó, me deixa que eu preciso ir. E olha o que é uma pessoa de princípio. Jacó disse assim: não, eu não te deixarei enquanto tu não me abençoar, porque eu não posso entrar no território das terras do meu pai sem que tu me abençoe antes. Quer ter sucesso na tua vida, irmão? Quer ter sucesso? Nunca faça nada sem que Deus te abençoe primeiro, sem que Deus derrame a bênção e a graça sobre a tua vida. A hora que Deus confirmar, vai tranquilo, porque não vai ter nada que te detém. Se coloque em pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Você vai ouvir uma canção. Eu quero que você ore, você converse com Deus, você abra o coração com essa canção. Feche teus olhos. Que me impressionou.